O fim de semana foi de praias lotadas no litoral norte. Em Caraguatatuba, o índice de isolamento social foi de 41% no sábado. Em Ubatuba, o índice também ficou abaixo dos 50%. Nestes vídeos, mostram a movimentação nas praias da cidade. Houve congestionamento também na rodovia Rio Santos. Já na madrugada de ontem, a Polícia Militar foi acionada para dispersar cerca de 800 pessoas que estavam reunidas na pista de skate na região central de Ubatuba. Houve confronto com a polícia, que fez o uso de bombas de efeito moral para encerrar a aglomeração. No Vale do Paraíba, a taxa de isolamento social também ficou abaixo dos 50% neste fim de semana em várias cidades. Resultado da maior flexibilização da economia, mas que, pelo visto, está sendo mal interpretada pela população porque a quarentena continua. Nós vamos conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. A gente perdeu, então, o contato com o secretário. Ainda nesta edição, a gente volta a tentar retomar o contato com o secretário para a gente falar sobre a flexibilização e também essa aglomeração nas praias do litoral e também a queda nos índices de isolamento social. Vamos, então, falar da previsão, Rose? Infelizmente, aí a taxa de isolamento segue baixa, mas então vamos à previsão do tempo, previsão de sol na região. Os detalhes com a Desirê Brant da Somar. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Depois de um fim de semana marcado pelo calorão em todo o estado de São Paulo, a semana começou com maior quantidade de nuvens e até alguns pontos de chuva fraca entre a capital paulista e o litoral. No interior, o tempo segue seco e com temperaturas mais altas. Amanhã, a terça-feira em Taubaté, terá sol entre poucas nuvens e a temperatura volta a subir. A máxima fica em torno dos 27 graus e até o final da semana a temperatura vai ultrapassar os 30 graus. São José dos Campos também terá uma terça-feira de sol entre poucas nuvens e máxima de 27 graus. Bom, a gente reestabeleceu o contato com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, agora sim ao vivo com a gente pelo Skype. Olá, muito boa noite, secretário. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Bom, é importante destacar que, apesar dos números da pandemia estarem apresentando aí uma estabilidade, né, nessas últimas semanas, é importante a gente destacar que a quarentena continua. E parece que tem muita gente que não entendeu isso, né? Boa noite. Muito boa noite, é um prazer falar com vocês, com todos os nossos telespectadores do Vale do Paraíba. De fato é isso, né? Nós temos aí um feriado pela frente. Verificamos esse último fim de semana com ocupação muito grande em praias, também em instâncias turísticas, e o que a gente pede é para que as pessoas tenham consciência, né? Tanto os estabelecimentos, as prefeituras, mas sobretudo a sociedade como um todo, que pode ser infectada durante uma viagem de lazer. Portanto, atenção para que a gente possa manter a utilização de máscaras e a não aglomeração nesse período em que a quarentena persiste no estado de São Paulo e a pandemia segue entre nós. Secretário, com relação à vacina, né, já existe a possibilidade para o início, pelo menos, da vacinação já para este segundo semestre, para este ano de 2020, essa vacina que vai imunizar a população finalmente contra o coronavírus? Sim, nós estamos trabalhando, o Instituto Butantan, na fase final aí, da fase 3 de testes, né? A Coronavac, uma parceria com o Instituto Sinovac, né, chinês, como todos sabem, que vem avançando. O Instituto tem mais de 100 anos de tradição e está se preparando para, em dezembro, já ter a disponibilidade dessas vacinas aqui para o estado de São Paulo e para todo o Brasil. Secretário, o governo do estado deve adotar alguma medida mais rígida caso as taxas de isolamento continuem baixas? Olha, nós estamos com uma melhora nos índices, né? Isso foi possibilitado devido à implementação, primeiro, do modelo de quarentena, que desde o fim de março está em funcionamento aqui no nosso estado, a mobilização de todos, e na sequência pelo Plano São Paulo. Nós estamos fazendo as restrições adequadas com o risco que cada uma das regiões tem, e no Vale do Paraíba nós tivemos aí um longo período para poder chegar na fase amarela que nós estamos hoje, né? Portanto, é fundamental que os índices de isolamento possam crescer ao longo desse período. Nós tivemos aqui no último dia 30 de agosto, São Sebastião liderando o estado com isolamento, assim como foi ao longo de toda a pandemia, né? Mas São José dos Campos com índice bom também, né? 51% comparado
com o restante do estado. Enquanto que alguns tiveram índices bem menores, como 42% de Caraguatatuba, que está ali ao lado de São Sebastião. Portanto, é fundamental a mobilização dos gestores e da sociedade para que a gente possa manter níveis satisfatórios de isolamento social. Não é período de férias ainda, né, secretário? Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli. Obrigado, secretário, pela sua participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço. Um abraço aqui do governo Dória aos amigos do Vale do Paraíba e do Band Cidade. Até uma próxima. O programa Band Entrevista conversou neste sábado com o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, José Roberto Sodero. Ele explicou como a população deve fazer para pedir o auxílio-doença neste momento de perícias suspensas. Confira um trecho. O governo editou um decreto no sentido de que o trabalhador pode apresentar um atestado médico junto ao INSS. Como os servidores não estão atendendo o segurado presencialmente, não faz a perícia e não tem servidor, ele precisa apresentar isso através de uma plataforma digital em que há um cadastro desse trabalhador que chama Meu INSS. E esse atestado médico, ele tem que ter algumas condições, né? O primeiro, a assinatura do médico, deve constar o CRM do médico, informações sobre a doença, como a classificação internacional da doença, chamada CID-10, para saber que doença que ele tem, e também deve informar o tempo em que esse trabalhador deve ficar afastado do trabalho. Com esses dados protocolados no INSS, quando eles fizerem a análise, dá um benefício de auxílio-doença chamado emergencial no valor de um salário mínimo. Mesmo que o trabalhador tenha direito a um valor maior, neste momento ele recebe um salário mínimo e depois, quando ele passar pela perícia, que confirmar tudo que ele está informando aí eles ajustam o valor na forma correta que ele deveria estar recebendo. O PSTU definiu agora há pouco, durante convenção partidária, o nome do candidato que vai representar o partido na disputa pela Prefeitura de São José dos Campos. Raquel de Paula foi a escolhida. Ela é funcionária dos Correios e ativista do Movimento Negro. Neste ano, o primeiro turno das eleições acontece no dia 15 de novembro. O Band Cidade vai para um rápido intervalo, voltamos em instantes.